Vale pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal da HK, então se inscreve no meu canal, ativa o sininho e também deixe seu like aí no meu vídeo que ajuda muito no crescimento. Vem falar um pouco sobre a primeira derrota do Inter no ano, né? Primeira derrota oficial, né? Em partidas oficiais, ontem pro Palmeiras, 1 a 0 dentro do Beira-Rio. É um pouco difícil, né? Depois de muito tempo sem perder, o Inter voltou a perder, mas não dá pra fazer terra arrasada. Esse tipo de jogo é bom para a gente identificar também algumas deficiências e algumas carências do time. O Inter tem carências, não dava para imaginar que o time do Inter era imbatível. Inclusive, nesses últimos jogos, o Inter vem fazendo partidas bem medianas do que vinha fazendo anteriormente. O time do Inter estava no embalo, estava, né, jogando bem. Só que, além da quantidade de jogos excessivos que o Inter vem jogando, né, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, o time do Inter também teve muitas lesões, muita decorrência disso, e acabou que o elenco não, mas o time ficou enfraquecido. E também tem jogadores, tem peças no nosso time titular que não podem ser consideradas titulares do Inter. Não, o Inter tem que ir atrás de outras peças para complementar o grupo e o time titular também. O time do Inter, esse início de temporada, fez uma janela só com jogadores, não digo desconhecidos, mas só que não fez nenhuma contratação de impacto como outros times. E mesmo assim conseguiu fazer um início de temporada muito bom, conseguiu resolver alguns problemas que o Inter tinha com urgência e com jogadores da base, jogadores até mesmo um tanto desconhecidos ou que não tinham tanta badalação assim. E mesmo assim conseguiu montar um time que foi campeão gaúcho, um time que vinha fazendo muito bonito esse início de temporada no Brasil, com maior percentual de vitórias e tudo mais. Só que depois dessa situação, né, depois de um tempo, depois de todo esse período agora de jogos em sequência, tivemos muitas lesões, o que aconteceu com todos os times. O Flamengo perdeu muitos jogadores, o Palmeiras ontem também estava muito desfalcado, Botafogo, todos esses times aí que estão jogando principalmente as três competições, né, eles tiveram esses problemas com lesões, jogar quarta e domingo. E o Inter, né, obviamente por ter menos condições financeiras, acabou ficando ainda mais deficitário, né? Ficou ainda pior nessa situação. Mas tem jogadores ainda assim que são titulares do Inter que, na minha opinião, não podem jogar de titular do Inter. Que são jogadores que eles não agregam o tanto que a gente necessita para ser campeão. O tanto que a gente necessita para ser campeão. E a principal função que eu vejo hoje, que o Inter tem uma dificuldade imensa, principalmente quando um time joga com quatro meio-campos, ou quando o time joga com, bota um meio-campo a mais ali, bota meio-campos com mais força no meio-campo, isso dificulta um pouco o trabalho do Alan Patrick, é a questão do Bruno Henrique. O meio-campo do Inter é muito velho, ele tem 100 anos. O Fernando tem 37, Alan Patrick tem 30, vai fazer 34, e o Bruno Henrique vai fazer 36. Então, mas mesmo assim, com o Fernando jogando muita bola, Alan Patrick jogando muita bola, ainda consegue se sobressair. Só que o Bruno Henrique não. O Bruno Henrique, ele deixa o time do Inter. Não é que ele deixa o time do Inter, mas ele é um jogador que só carimba a bola. Ele não é aquele cara que daqui a pouco mais o Alan Patrick tá marcado, ele vai fazer o box to box, ele vai criar uma jogada diferente. Ele não faz nada disso. Ele carimba mais a bola, ele faz o feijão com arroz dele ali. Só que para um time ser campeão, precisa mais que isso. Precisa muito mais que isso. O Inter, ele tem um esquema de jogo que até privilegia um pouco o cara poder jogar nessa forma ali do meio campo, porque o Inter bota muito nas laterais, né? Muito nas pontas, o Bernabé passando, quando tem o Wesley, quando tem ali também, às vezes o Vitinho tá na direita, às vezes tá o Carboneiro, né? Daí o Inter se privilegia muito quando joga com esses pontas mais rápidos, mas ontem quando o Inter não tinha esses pontas mais agudos, o Inter sofreu demais, porque daí o Bernabé sofre, né? Porque daí não tem o cara pra tabelar ali. O Vitinho não é um ponta assim, driblador, um cara que vai pra cima, um cara que vai entrar na área, é um cara mais, né? Ele tem a técnica dele ali, aparece pra fazer jogadas e tal. É um cara, inclusive, que tem um porte físico mais alto, então talvez dificulte um pouco mais nisso. Ele é um bom ponto, eu acho que ele é muito útil, eu acho que ele pode sim jogar no Inter, mas é um jogador para reserva. Aí também tem o Bruno Tabata, ontem errou tudo no jogo, jogou muito mal, mas é um cara que eu acredito que possa vir jogar muito também e tem muita qualidade técnica. Só que o Inter não tinha tanta profundidade assim. E daí quando subiu o Bernabé,
ele tomava muita bola nas costas, porque daí não tinha aquele tabelamento, também não tem aquele entrosamento que tem com o Wesley. O time, quando tem o Wesley, principalmente, o adversário não sobe tanto, não agride tanto aquele lado ali, porque sabe que se agredir muito, vai ser agredido. Então o Wesley é um dos caras que mais faz pênalti, mais faz pênalti não, que mais sofre pênalti no Brasil. É o cara, se não me engano, que mais sofreu pênalti no Brasil nos últimos tempos. E quando não tem essas peças, o time do Inter sofre. Ontem sofreu, ontem levou um 9, o time do Inter não conseguiu extrair nada ali dessa questão. E depois, ainda, né, tomou o gol, daí fez algumas modificações. O Diego Rosa entrou bem. Eu acho que tem que ou contrata um cara no meio do ano, ou vai ter que começar a dar oportunidade para esse cara agora, pro Diego Rosa, para ver se, porra, melhora um pouco, dá um dinamismo a mais, é um cara mais jovem, deixa o meio-campo e o time do Inter mais jovem também, com mais gás para jogar. E ou vai ter que ver aí também outros pontos também, né? Vai ter que trazer mais pontos aí, porque o Inter, nesse esquema de jogo, nesse estilo de jogo, se quiser manter esse meio-campo aí com esses três jogadores no meio-campo, principalmente o Bruno Henrique, né? Que pra mim é a maior falha do time. O Inter vai ter que contratar mais pontas. Vai ter que contratar mais pontos de qualidade para que quando um se machucar, tenha outro no mesmo nível para conseguir agredir e não ser tão agredido no meio-campo ali. Quando o meio-campo do Inter ficar muito travado, tem esses jogadores aí que é o que acontece atualmente. Então, o Inter vai ter que dar um jeito. O Inter vai ter que dar um jeito, vai ter que ir ao mercado no meio do ano. A gente fez a janela do início de ano, não digo que foi fraca, mas foi com jogadores que não tiveram badalação nenhuma, foi jogadores assim mais humildes, muito humildes comparados aos outros times. E o Inter vai ter que ir atrás. Assim, né? O Flamengo tem o Gerson, né? O Atlético não, o Botafogo, né? Que foi o último campeão da Libertadores, tem o Marlon Freitas. O Palmeiras tem, né? O Richard Rios, de segundo volante. Isso faz muita diferença. Esse jogador tem que aparecer mais. Hoje em dia, depois que apareceu o Iniesta, Xavi, esses caras, é, se tu não tem um jogador assim, se tu não tem um jogador que faz esse box to box, que, porra, seja dinâmico, que ajude o armador a conduzir a partida, ou quando o armador estiver muito travado ali, quando tiver muitos jogadores em cima do armador, ele consiga fazer essa função também, ele consiga se desprender, ele consiga ser participativo, o time fica travado. E é o que acontece com o Inter. E esse, na minha opinião, é o maior problema do Inter hoje. Não dá pra gente também fazer terra arrasada, não é terra arrasada. O time do Inter perdeu a primeira partida do ano. O time do Inter tem tudo ainda para se reforçar, para melhorar o time, para realmente estar entre os times que realmente vão disputar os títulos grandes até as últimas rodadas. Só que falta essas peças. O Inter vai ter que começar a pensar nisso. Outro problema, e por último aqui, outro problema assim que eu achei no Inter é essa questão dos nossos centroavantes, né, pessoal? Porra, 3 milhões por mês o Inter gasta com centroavantes e perde uns gols inacreditáveis. Isso não dá pra acontecer. Não dá pra acontecer. Uns caras que ganham 3 milhões. Aí tu vê uns caras, porra, não vou dizer podre, obviamente são jogadores de time pequeno, que só jogam em time pequeno, só faz gol de time pequeno. É o caso de um Pedro Raul da vida. Daí faz gol de tudo que é jeito. Umas bolas que o Ener Valencia perde, que domina errado, que não sabe cabecear, esses caras fazem gol com uma tranquilidade, sabe? Isso que me deixa indignado, porque esses caras do Inter ganham muito dinheiro. 3 milhões por mês, o cara tem que fazer muito gol, cara. 3 milhões por mês, o cara tem que fazer aí, ó, uns 20 gols por ano, jogando, juntando as três competições. O Ener Valencia essa temporada tá bem, mas ele tem que fazer mais gols, ele não pode perder tanta oportunidade assim. Ele tem que ser mais decisivo. O Borré, idem. Às vezes teve um jogo, acho, foi na segunda rodada, não lembro agora contra quem foi o jogo, ou contra o Bahia, não lembro agora. Que o Borré, o Inter foi dar um contra-ataque, o Borré se perdeu, não conseguiu dominar a bola. Isso não pode acontecer com um cara que ganha 1.800.000 por mês. Isso não existe, entendeu? O cara que ganha 1.800.000 por mês, ele tem que ter esse refino técnico. Se não tiver, cara, o Roger vai ter que urgentemente pegar alguns caras ali, uns preparadores de ataque. Tinha antigamente, eu acho que era o Ortiz que fazia isso com o Damião, para refinar chute, refinar domínio e tudo mais. Vai ter que botar esses dois caras para fazer isso. Ah, mas eles já estão, né, vão achar chato fazer isso. Mas vai ter que ser, porque eles não estão conseguindo fazer o natural. Eles não estão conseguindo fazer nos jogos. Eles estão perdendo, quebrando bola, ganhando 1.800.000. Então eles vão ter que treinar, ó, meu.
Vocês vão treinar finalização, vocês vão treinar jogada de ataque, vocês vão treinar domínio, vocês vão ter que treinar isso, porque não dá mais. Não dá mais, o Inter perde umas oportunidades de gol inacreditáveis. O Inter perdeu uma Libertadores porque o Valencia perdeu 2 gols inacreditáveis. Obviamente, o René, na minha opinião, foi o maior culpado, mas o Valencia perdeu 2 gols que, se ele faz um desses gols inacreditáveis que ele perdeu, o time do Inter tinha sido campeão. Então não dá. O time do Inter vai ter que começar a repensar algumas coisas. Não digo mudar de rota, eu acho que o time do Inter tá numa rota certa, mas vai ter que começar a dar um toque em alguns caras, pegar e mudar algum treinamento para finalização para o Inter matar mais jogadas. O Inter vai ter que mudar algumas coisas também, tipo assim, Bruno Henrique e tudo mais, vai ter que se livrar do Thiago Maia. O Thiago Maia também foi o pior em campo na partida contra o Fortaleza, então vai ter que dar um jeito de se livrar do Thiago Maia, dar um jeito de contratar um segundo volante, dar um jeito de botar ou o Luiz Gustavo, né, que é o gurizão aquele da base, acho que é o Luiz Gustavo, ou vai ter que botar o Diego Rosa, que eu tô gostando bastante dele nessa função, e testar, porque assim não dá. Porque a gente vê os outros times, como eu disse, Gerson no Flamengo fazendo essa função de box to box, dominando, às vezes jogando de armador, puxando responsabilidade. A gente vê o Marlon Freitas fazer isso também, mais um pouco mais recuado, mas com seus lançamentos, jogadas aqui. A gente vê o Richard Rios jogando assim, indo pra frente, marcando lá em cima, desarmando, fazendo um bolo. A gente vê também agora o Jean Lucas no Bahia, né? Construindo jogada, o melhor jogador deles, inclusive, é vir pra cá. Só que no Inter daí ficou burocrático o Bruno Henrique. E para um time nessa função, para um time que quer ser campeão, precisa de dinamismo, precisa de jogador que chegue, vista a camisa 8 e jogue bola. E, e divida protagonismo ali com o meio campo, com o armador ali. Que às vezes o cara tem que dar um chute, às vezes o cara tem que armar, às vezes para tirar o foco só num, porque senão o Inter fica muito previsível. O Inter fica um time extremamente previsível. O Alan Patrick domina a bola, tenta achar um jogador, daí tenta achar o Bernabé, daí os caras vão começar a marcar o Bernabé. Então vai ter que mudar algumas coisas. O Inter vai ter que começar a pensar nessa daí, nessa temática aí, pra não ficar um time previsível e daqui a pouco mais virar um time comum. E daí se foi bom com as cordas, só ganhou o gauchão e daqui a pouco mais vai ser eliminado por algum time aí na Libertadores, porque virou um time que todo mundo sabe como joga. Então é esse meu comentário. Eu vou trazer aqui algumas dicas, né, de alguns jogadores aí que vão ficar livres no mercado, jogadores que o Inter pode tentar para essa função e para as outras funções também. Então deixe seu comentário, deixe seu like se tu gostou do vídeo, comenta, curte, que isso ajuda muito aqui no crescimento do meu canal, né? Eu vou trazer vídeos também falando sobre o nosso rival também, sobre os nossos rivais assim em cada rodada, né? Vou começar a trazer, por exemplo, agora um vídeo sobre o Grêmio, falando sobre o Grêmio também, sobre algumas questões, alguns cuidados que. Aliás, cuidados que a gente tem que ter, a gente não sabe, né? Porque eles estão sem treinador, sem nada. Mas vou trazer um vídeo sobre eles aí também. Então, deixa o teu like, ativa o sininho, se inscreve no meu canal, que isso ajuda bastante no meu crescimento e até mais.